O país da Inglaterra é conhecido por muitas coisas. Sua beleza natural, discreta, suas cabines telefônicas vermelhas, seus táxis pretos e suas muitas exportações musicais de sucesso, incluindo Oasis e The Beatles. No entanto, também é lar de muitos dos mistérios mais arrepiantes do mundo, incluindo uma ampla gama de casos não resolvidos, muitos dos quais, desde então, desapareceram da vista do público. No episódio de hoje, exploraremos 2 casos perturbadores da Inglaterra. Maureen Dutton. O assassinato não resolvido de Maureen Dutton em 1961 é talvez um dos casos mais chocantes e macabros de Liverpool. Maureen tinha apenas 27 anos na época de sua morte e era uma típica dona de casa inglesa. Seu marido Brian era um químico pesquisador que trabalhava para a Imperial Chemical Industry, ou Imperial Chemical Industry. Apenas 3 semanas antes, Maureen havia dado à luz ao segundo filho do casal, Andrew. Eles já tinham um menino de 2 anos chamado David. De acordo com os relatos, o casal tinha um casamento feliz e uma vida normal, o que pode explicar o choque da comunidade local com o assassinato de Maureen. No dia 21 de dezembro de 1961, Maureen ficou em casa o dia todo, na casa do casal na Tingwall Lane, na área de Knotty Ash. Ela queria levar David para visitar a igreja paroquial de Childwall, por perto, mas não Andrew, devido ao tempo frio e nebuloso. Então ela ligou para sua sogra, Elsie, pedindo para cuidar das crianças mais tarde naquele dia. Porém, Elsie teve que cancelar o combinado, porque o nevoeiro estava tão denso que era impossível atravessá-lo. Assim, Maureen abandonou seus planos e ficou em casa com os filhos. Ela foi vista viva pela última vez por volta das 1h30 da tarde daquele dia. Logo após, às 6 da tarde, Brian voltou para a casa do trabalho e imediatamente suspeitou quando foi recebido com escuridão e silêncio. Com 2 filhos pequenos, a casa nunca estava quieta. Maureen estava sempre atarefada, cuidando da casa e de seus 2 filhos pequenos. As suspeitas de Brian aumentaram quando ele viu o almoço meio comido da família ainda na mesa da cozinha. Ele se moveu para a sala de estar e foi lá que encontrou sua família. No meio da sala lá estava Maureen. Ela havia sido esfaqueada 14 vezes no peito, garganta e costas. Acredita-se amplamente que David, que estava sentado por perto, atordoado e olhando para sua mãe, testemunhou o crime. Andrew estava em seu berço por perto. Acredita-se que as crianças estiveram sozinhas durante a maior parte de 6 horas. Os investigadores da delegacia de polícia de Old Swan imediatamente iniciaram um inquérito sobre o horrível assassinato da mãe de 2 filhos. Eles acreditavam que uma faca de lâmina longa era a arma do crime e procuraram em arbustos próximos qualquer sinal do objeto. Eles procuraram até nos bueiros das ruas, mas nada encontraram. Não havia evidências forenses óbvias disponíveis. Maureen não havia sido sexualmente agredida, e não havia sinais de entrada forçada, nem nada havia sido levado da casa. Tudo isso tornou difícil para as autoridades identificar o motivo. Investigações de porta em porta da polícia revelaram que ninguém foi visto entrando ou saindo da casa. E ninguém havia ouvido gritos ou uma luta. Então, uma jovem mulher veio à frente com uma história interessante. Após ver a reportagem no jornal sobre a morte de Maureen, a jovem que morava perto de Halewood contou às autoridades que havia sido visitada por um jovem que afirmava ser médico. Assim como Maureen, a jovem também era mãe de um recém-nascido. Ela presumiu que o médico havia sido enviado para verificar seu estado como parte de seu cuidado pós-natal, mas não era esse o caso. Depois que seu marido retornou do trabalho, ela contou a ele que o médico a havia assediado indecentemente, o que levou seu marido a fazer perguntas sobre o suposto médico. Foi-lhe dito que não havia nenhum médico atuando na área naquele momento. O homem foi descrito como tendo entre 27 e 30 anos, usando óculos de aro de chifre e um sobretudo cinza escuro.
Com base nessas informações, a polícia teorizou que Maureen havia deixado o assassino entrar em sua casa, acreditando que ele fosse algum tipo de profissional, como um médico ou enfermeiro. Talvez a jovem de 27 anos tenha reagido quando ele tentou agredi-la sexualmente e o culpado entrou em fúria e a atacou com a faca. Outro possível suspeito, estranho no caso, era o do chamado Estranho Bonito. O homem foi descrito como jovem e vestindo jaqueta de couro. Ele foi visto várias vezes nas proximidades das ruas no dia do crime. Testemunhas o viram correndo velozmente pela estrada naquela tarde. E não muito tempo depois, ele foi visto passando mal violentamente fora da igreja metodista Court Hay. Um espectador notou que o homem manteve as mãos no bolso o tempo todo enquanto vomitava, o que acharam muito peculiar. Uma mulher afirmou ter visto o homem no dia do incidente. Ele bateu na porta dela e ficou à sua frente batendo palmas. Com medo, a mulher bateu e trancou a porta. Até 17 de janeiro, a polícia havia coletado mais de 20.000 declarações. Com a ajuda de testemunhas, eles montaram uma imagem composta do que eles achavam que o homem poderia parecer. O Liverpool Echo destacou a imagem na capa de seu jornal e, nas primeiras 24 horas após sua publicação, 60 pessoas entraram em contato com as autoridades com informações. No entanto, os nomes que foram dados à polícia foram gradualmente eliminados e o homem da jaqueta de couro nunca foi identificado. A próxima suspeita, no caso, era uma jovem loira que foi vista agindo de maneira suspeita quando embarcou em um ônibus perto do local do crime. Essa mulher não identificada embarcou no ônibus número 10500 na East Prescott Road. Relatos dizem que ela tinha um sotaque irlandês e murmurou sobre como precisava deixar a cidade imediatamente. Ao sair do ônibus, ela repetidamente disse: "Meu Deus, a mulher nunca foi rastreada e nunca apareceu." A teoria mais bizarra a ser explorada no caso de Maureen foi feita por investigadores sob as ordens do subchefe de polícia de Liverpool, um homem chamado Herbert Barmer. Ele teorizou que a dona de casa, de 27 anos, havia sido executada em um assassinato sacrificial por um culto polinésio. Vários seguidores do culto viviam em Liverpool e acreditava-se que eles estavam fazendo sacrifícios para o seu deus, Tiki, durante o solstício de inverno, o período em que Maureen foi assassinada. Os membros também eram conhecidos por terem uma tatuagem de uma suástica invertida. Se essa teoria tem algum peso ou não é desconhecido, mas é o que o subchefe de polícia acreditava. As autoridades chegaram a um suspeito seguindo essa teoria. Uma enfermeira de 24 anos que morava na Upper Parliament Street foi presa e acusada de roubar equipamentos e drogas de 3 hospitais de Liverpool em 1962. Ele supostamente fingiu ser um médico e tinha a tatuagem de suástica invertida. No entanto, o homem foi posteriormente descartado como envolvido no assassinato de Maureen e toda a teoria foi abandonada. As autoridades revisam periodicamente os arquivos e evidências no caso de Maureen e fizeram um novo apelo por informações em 2016. Apesar das autoridades descobrirem vários suspeitos convincentes, o caso de Maureen permanece sem solução. Se o culpado ainda estiver vivo hoje, é provável que tenha pelo menos 70 anos, o que significa que é improvável que as autoridades consigam levá-lo à justiça. Lynn Bryant. Quando faleceu em 1998, Lynn Bryant tinha 2 filhos e planejava comemorar seu 41º aniversário. Embora seu caso tenha recebido enormes quantidades de atenção da mídia na época, ele praticamente desapareceu da mente do público hoje. Descrita por seus entes queridos como popular, sociável e voltada para a família, Lynn era benquista e conhecida pelos moradores da vila onde morava, Ruan Highlands, no sul de Cornwall. Ela tinha 2 filhas, Erin, de 19 anos, e Lee, de 21 anos, que acabara de ter seu primeiro filho. O bebê
de 10 meses, era o primeiro neto de Lynn, e ela estava ansiosa para ver sua família continuar a crescer no futuro. Na manhã de terça-feira, 20 de outubro de 1998, Lynn foi trabalhar normalmente. Ela era faxineira de uma casa próxima. Ao terminar, a quarentona passou para visitar seus pais antes de voltar para casa. Por volta das 12h45 da tarde, Lynn dirigiu seu Ford Sierra cinza até a garagem Harris na vila de Tregene, mas descobriu que eles estavam sem combustível. Depois, ela foi de carro até a garagem Chenoweth, em Huan Highlands, onde comprou leite, gasolina e mantimentos. Enquanto estava lá, uma van branca e mal cuidada foi vista entrando no pátio. Era dirigida por um homem barbudo, desconhecido. A polícia notou mais tarde que um veículo semelhante havia sido visto nos dias anteriores à morte de Lynn, mas tanto ele quanto o motorista eram desconhecidos para os moradores da área. Após visitar a garagem, Lynn almoçou com sua filha, Erin. As duas conversaram sobre o próximo aniversário de Lynn e assistiram Emmerdale entre 1h e 1h30 da tarde. Logo depois da 1h30, a mulher de 40 anos levou o cachorro da família, um lurcher chamado Jay, para passear. A família informou às autoridades que Lynn sempre fazia o mesmo trajeto. Vários testemunhas relataram vê-la no caminho e disseram à polícia mais tarde que nada parecia estranho. Um motorista avistou Lynn conversando com um homem no cruzamento próximo à capela metodista de Huan High Lane. O homem é descrito como sendo bem barbeado, na casa dos 30 anos, cerca de 1,75 m de altura e vestindo roupas de cores claras. Esta é a última aparição conhecida de Lynn viva. O corpo de Lynn foi encontrado às 12h30 por uma motorista na estrada entre a capela e a mansão Treville. Em pânico, a mulher reverteu seu carro pela estrada e alertou um fazendeiro local que reconheceu o corpo. Embora os serviços de emergência tenham sido chamados, quando o helicóptero de resgate chegou às 2h50 da tarde, Lynn já estava morta há muito tempo. Ela sofreu múltiplas facadas no pescoço e nas costas, sendo o golpe fatal atingindo-a no peito. As autoridades notaram que a mulher de 40 anos lutou ferozmente contra seu agressor e que suas roupas estavam desarrumadas, o que os levou a acreditar que ela havia sido vítima de um ataque com motivação sexual. A aplicação da lei determinou que a arma do crime era uma lâmina de único gume, entre 10 e 14 centímetros de comprimento. Provavelmente era uma canivete ou uma pequena faca de cozinha, mas até agora nunca foi encontrada. Apesar do fato de que a polícia imediatamente realizou uma busca minuciosa na área após o corpo de Lynn ser encontrado, uma pista interessante encontrada na cena do crime foram as fibras mistas de poliéster algodão de cor azul vívido que foram localizadas no corpo de Lynn. As fibras nunca foram correspondidas a uma peça de roupa específica, mas são comumente usadas em camisas polo e suéteres. Elas são estranhas a Lynn e sua casa, levando os investigadores a concluir que devem ter vindo do perpetrador. As autoridades afirmaram que, devido à luta e à lama encontrada nas roupas da mulher de 40 anos, acreditam que o culpado teria lama e sangue em suas roupas. Outro fazendeiro local disse à polícia que viu um homem atravessando seu campo entre 2h40 e 5h03 da tarde. Isso era incomum para ele, porque não havia uma trilha na área e nunca era usada por caminhantes. Ele notou que o homem não estava vestido para uma caminhada ou trilha usando roupas comuns do dia a dia. Outro incidente bizarro que ocorreu no caso de Lynn foi o de seus óculos de armação tartaruga que ela estava usando quando saiu de casa mais cedo, mas não foram encontrados no corpo ou com ela. Eles também não apareceram quando a polícia vasculhou a área. 4 meses depois, no entanto, em 2 de fevereiro de 1999, os óculos foram encontrados em cima da lama, no portão onde o corpo da mãe de 2 filhos foi encontrado. As autoridades não conseguiram determinar de onde eles vieram, suspeitando que um membro do público os encontrou ou que o autor do crime os levou como um troféu e, por algum motivo, os devolveu depois.
a investigação sobre o horrível assassinato de Lynn foi longa. Foram preenchidos 3.444 formulários de inquérito de casa em casa. Foram estabelecidos 1.600 álibis. Foram feitas 7.884 declarações e 6.573 veículos foram rastreados e eliminados. Todos os homens de 14 a 70 anos que viviam a até 1 milha do local do crime foram rastreados, tiveram seus álibis verificados e cooperaram. Devido à localização remota do local do crime, as autoridades concluíram que o culpado era ou um local da área ou a conhecia bem. Talvez trabalhassem ou tivessem família morando nas proximidades. Em 2015, investigadores, revisando o caso, extraíram um perfil parcial de DNA das evidências. Apesar de amostras de DNA terem sido coletadas em 1998, as autoridades precisaram reiniciar o processo com cerca de 6.000 pessoas em 2016. Isso ocorreu porque uma nova legislação, que entrou em vigor 3 anos antes, obrigou as forças de segurança a destruir as antigas amostras. Até agora, no entanto, esses esforços não levaram a uma prisão ou condenação, embora 3 suspeitos tenham sido inocentados usando o perfil de DNA. Em 2018, no 20º aniversário da morte de Lynn, as autoridades fizeram um novo apelo por informações que levou a receberem 160 chamadas. 27 novas pistas envolvendo 13 pessoas surgiram como resultado. No mesmo ano, uma reconstituição dos últimos movimentos conhecidos do quarentão foi feita e divulgada ao público. Os 3 homens que a polícia deseja falar nunca se apresentaram ou foram identificados. Esses homens incluem o homem visto dirigindo a van branca derivada de um carro, o homem que conversou com Lynn na capela e o homem que foi visto caminhando pelo campo. É desconhecido se algum deles tem algo a ver com o crime. Em 2016, um ex-oficial de inteligência chamado Chris Clark apresentou a teoria de que o caso de Lynn está ligado ao de Ellen Fleet e Kate Bushel, ambas assassinadas enquanto passeavam com o cachorro. Kate Bushel, de apenas 14 anos, foi encontrada morta em Exwick, Exeter, em 15 de novembro de 1997. Ela passeava com o cachorro do vizinho quando foi encontrada. Ela tinha uma ferida de faca no pescoço. 66 anos, foi espancada até a morte, enquanto passeava com seus cachorros em 28 de março de 1987 em Walbury Woods, Weston-super-Mare. Ambos os casos nunca foram resolvidos e a polícia nunca oficialmente ligou os 3 assassinatos. O caso de Lynn Bryant segue sem solução. 300 enlutados foram ao funeral no crematório Penmont, em Truro. Em dezembro de 1998, o Crime Stoppers está atualmente oferecendo uma recompensa de 10.000 libras por qualquer informação que possa levar a uma prisão. Se você tiver informações sobre o caso de Lynn ou Maureen, entre em contato com o Crime Stoppers anonimamente no 0800 555 111. E aí estão os fatos. Deixe suas teorias e especulações nos comentários abaixo. Curta e inscreva-se para apoiar o canal. Apoie-nos no Patreon para acessar conteúdos dos bastidores e ver nossos documentários com antecedência. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.